Pessoal, a gente vai iniciar aqui a correção da atividade, né, da página 76, que fala sobre o indianismo, ok? Então vejam aqui, ó, o romance indianista. Logo de início, o livro didático, ele traz uma paisagem, ok? Ele traz uma paisagem. E, de acordo com o livro, que aspectos do Brasil Martius procura destacar em sua gravura? O que é que está sendo destacado aqui nessa gravura? O que é que vocês acham que está sendo destacado na gravura? A natureza. A natureza, muito bem. Só que o foco principal, o que é que está bem definido aí? Falem por áudio, que quando eu estou apresentando, eu não consigo ver a mensagem. Só falem por áudio, por favor. Qual é o foco principal? O que é que está no centro? A primeira questão, pessoal, ela já traz essa pergunta. Que aspectos do Brasil procura destacar em sua gravura? O que é que está bem no centro aqui? A natureza? A natureza. Muito bem. A gente vê aqui, certo? Nós vemos aqui a natureza, a floresta, mas além disso, o que é que está presente? Tem algo aí que está bem. O índio, né? Isso, os índios, certo? Os índios, vejam que os índios, eles estão, né? Ele tá sendo destacado, ó, vejam que a floresta, ela está ao fundo, é a floresta realmente, mas ela está ao fundo, né? E os índios, eles estão bem no centro da tela, né? Destacando, né? Os índios em meio à natureza, essa natureza exuberante, essa natureza bela, essa natureza esplendorosa que a gente vê lá na primeira geração, né? Os ufanistas, ó, minha terra tem palmeiras, ó, a palmeira lá atrás, ó, certo? Onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, assim, ele procura destacar o índio em meio a essa natureza exuberante, essa coisa magnífica, essa coisa bonita, ok? Vamos lá. A segunda. Observe os seres humanos retratados e considere o modo como estão representados. Que tipo de relação se estabelece entre eles e o espaço? Qual é a relação que está presente, que está estabelecida, né, entre o espaço e os seres humanos, ou seja, os índios que estão aí? Você colocou o quê, Vitória, como resposta? Só não sei se tá certo. Coloquei assim, Não, a mano. natureza vai com árvores, as tribos, o modo de vida dos índios, que atraíram os viajantes estrangeiros. Ótimo. Gislande, você colocou o quê? Deixa eu só. É a segunda, né? Isso. Já vai preparando aí a sua, Jean, também, para você estar compartilhando aqui. Que eles estão reunidos, né? Na, ao redor da fogueira. E tem uns outros caçando. E outros nesse caldeirão aí. Aqui eles estão preparando algum tipo de alimento, né? É, Ótimo, ótimo. Muito bem. Jean, você colocou o quê?
de liberdade dos índios, né? Representando a liberdade, né? Ótimo. Bom, mais alguém? Vinícius, tu fez, Vinícius? Conseguiu fazer isso aqui? Qual? A segunda questão? Peraí, deixa eu procurar. Não, não, fiz não. Não, né? Cauã, você fez, Cauã? Não. Não, né? Caicão, conseguiu fazer essa aí, Caicão? Fiz não. Ótimo. Então vamos lá. Olha só. Parabéns aí às meninas que fizeram, certo? E o Jean. Preste atenção. Observe os seres humanos retratados e considere o modo como estão representados. Tudo bem. Que tipo de relação se estabelece entre eles e o espaço? Ó, a gente tem que perceber aqui, né, que o artista ele tentou representar uma integração perfeita entre o índio e o espaço onde ele está inserido. Está integrado, né, de uma forma assim perfeita, está integrado perfeitamente, certo? Pode prestar atenção que apesar do índio estar bem à frente, veja que ele não está mais destacado do que a natureza. Os dois estão com o mesmo destaque. Tanto que vocês puderam perceber, né, na resposta de vocês da primeira aí, que foi a natureza como maior destaque. Mas os dois, né, estão integrados ao mesmo tempo. O índio, aqui na frente, e a natureza logo atrás. E eles estão integrados aparecendo no mesmo ângulo. Né? Estão aparecendo, né? Nós temos aí tanto o índio quanto a natureza de uma forma perfeita. Ok? Né? E há uma harmonia, né? Está havendo uma interação entre natureza e o índio. Vejam bem aqui na frente, ó, desse lado esquerdo, onde os índios estão próximos à fogueira, que tem uma ave. Né? Tem uma ave bem próxima a eles. Uma ave branca, ó, bem aqui no canto. Bem aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Ó, olha a ave, bem aqui. Certo? Veja que tem essa interação, ó, outras aves, né? Então tem uma interação e os dois estão no mesmo ângulo. Provavelmente, né? Provavelmente o autor, o artista, ele tentou, né? Ele pretendeu, na verdade, né? Por meio dessa imagem aqui, defender a ideia, pessoal, de que tem uma relação, certo? Tem uma relação original aí entre o ser humano e a natureza, ou seja, uma relação recíproca, né? Recíproca. Um precisa do outro, certo? Para estar havendo essa perfeição aqui nessa imagem. Então, é essa relação, certo? Uma relação de integração entre os seres humanos e a natureza. Ok? Vinícius, lê a terceira aí para a gente, lê. Terceira questão. Ei, Diego, mas não quero participar, não. Lê aí, cara, só a terceira, vai lá. É Lê com rápido. o livro aberto como? Tá aí na tela. No Beleza. celular. Peraí, eu vou deitar aqui o celular. Deixa eu botar aqui o negocinho de deitar. Só a terceira, vai. Espero que deite. Não, deita não, deita. Ah, bom, a tela não fica grande. Na obra, na, na obra, na obra Viagem pelo Brasil, 1817, 1820, Martinus, naturalista, Johann Baptist von Spee, sei lá, 1771, 1826, zoólogo, revelam sua primeira impressão sobre o país que acabaram de conhecer e que iriam explorar durante os 3 anos e que viajaram por ele. Mais do que qualquer outra porção da América,
o Brasil o mais belo e mais rico país, entretanto, pouco povoado e conhecido embora seja ele. Porra, acaba mais não? Tá No próximo. coração desse continente, um dos objetivos da missão austríaca, Austríaco. isso, da qual os dois cientistas faziam parte, eram justamente dar a conhecer aspectos da natureza brasileira, de que a gravura aqui reproduzida de que modo a gravura aqui reproduzida revela esse objetivo? Pronto, muito bem, valeu, Vinícius. Ó, pessoal, a gente tem que prestar atenção, né, na gravura. Vamos lá, voltar aqui para a gravura, diminuir aqui um pouco. Pronto, nós temos aí na gravura. O que é possível observar aqui, né? Você tem que ficar atento ao seguinte. Nós temos algumas diferenças. Então, pessoal, desculpa, é só uma coisa aqui. Ó, eu quero que vocês percebam, né, que é possível observar, né, nessa gravura, algumas distinções. Por exemplo, do lado esquerdo, aqui, ó, do lado esquerdo, né, nós temos o quê? Nós temos índios, né, reunidos em torno de uma fogueira. Aqui, nesse caso aqui, o que é que vocês acham que eles poderiam estar fazendo? No entorno dessa fogueira aqui, sentados ali no entorno da fogueira, né, de boa. O que é que vocês acham que eles podem estar fazendo? Fazendo comida, caçando, sei lá. Eles podem estar aproveitando a fogueira para estar assando a comida e tudo mais. Mas aqui é como se eles estivessem compartilhando histórias, né? Os mais velhos, os anciãos, estão compartilhando histórias, falando sobre as lendas, porque assim, nós sabemos, né, que a cultura indígena ela é muito rica de lendas. E era nesse momento, né, que elas eram compartilhadas, certo? É nesse momento que eles eram compartilhadas. Quando eles se reuniam ali na fogueira e os anciãos, aquelas pessoas mais velhas, estavam compartilhando, né, as suas aventuras, os grandes guerreiros estavam ali compartilhando e tudo mais, ok? No lado direito, né, esse lado direito aqui, ó, essa parte aqui, a gente tem outro grupo, né, que eles aqui estão preparando alguma comida, né? Estão preparando alguma comida. Presta atenção que a gente pode ver, né? Dá para ver uma mulher mexendo uma panela menor, certo? Dá para ver também alguns homens reunidos em torno de uma panela maior. Lá no fundo, certo? Lá no fundo esquerdo, né? No fundo esquerdo, ó, bem aqui, lá no final, ó, a gente pode ver um índio empunhando uma flecha, né? Provavelmente ele está caçando, né? Caçando alguma ave, né? Alguma coisa assim do tipo. Vamos ver aqui o que a gente pode perceber mais aqui nessa imagem. Vamos ver aqui. Lá atrás, pessoal, ó, aqui, ó, a gente vê uma mulher caminhando com algo no ombro e puxando uma criança, né? Puxando a criança. Eu acredito, né? Vejam aí vocês também no livro. Eu acredito que sejam gravetos. Deve ser para fogueira, para lenha, né? Ela deve ter ido buscar lenha, certo? E lá no final, ó, a gente vê um índio de costas, certo? A gente vê um índio de costas. Ele também provavelmente está carregando alguma madeira, né? Alguma madeira. Então, assim, ó, apesar de eles estar aparecendo na mesma imagem, certo? Apesar de eles estarem aparecendo na mesma imagem, eu acredito que o artista dessa obra, ele quis mostrar o dia a dia do índio, né? O dia a dia do índio. Porque provavelmente essa fogueira aqui, ela está representando o quê? A noite, né? Essa fogueira está representando a noite.
esses aqui que estão cozinhando já está sendo representado em outro momento, né, na preparação da comida, provavelmente aquele que está caçando ao fundo, a mulher que carrega o graveto com a criança e aquele homem que carrega o outro graveto lá ao fundo direito, né, isso provavelmente é o dia. Veja a integração que ele fez. Ele mostrou aqui momentos do dia a dia na mesma imagem, certo? Então, assim, essa imagem aqui, pessoal, ela está mostrando o cotidiano do índio, certo? Cotidiano do índio. Essa questão aqui era realmente falar, representar o que cada um estava fazendo, ok? Quarta questão. Quarta questão aqui. Vitor, você pode ler a quarta questão? Posso. Aos olhos do público europeu, o Brasil revelado pelos viajantes estrangeiros era visto como uma espécie de terra prometida, de paraíso ainda não corrompido pelos vícios da sociedade europeia. Porque uma gravura como a de Martins poderia contribuir para esse tipo de visão no Brasil? Ótimo. Ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vejam só. Essa gravura aqui, vocês conseguiram responder essa questão, a quarta? Quem conseguiu fazer essa quarta questão? Um de cada vez, calma, para não haver tumulto na internet. Então vamos lá. Na quarta questão, né, o que é que a gente vê aqui? Ó? Ele quer saber qual foi a contribuição, certo? Para essa visão, né, da sociedade europeia em relação ao índio, certo? Então vamos lá. Qual foi? A gente tem que entender o seguinte: uma gravura como essa, vou voltar para cá. Gravura. Uma gravura como essa, ela acaba retratando, né, tanto os índios quanto a natureza, certo? Isso aí já ficou bem claro. Então vejam que ela acaba destacando, né, algo bem pitoresco, né, algo muito natural. Aí nós temos a flora, né, nas árvores, nós temos os seres humanos, nós temos a fauna. Então, assim, as pessoas da Europa naquela época, elas não conheciam isso aqui, certo? Elas não conheciam. Então, através desses desenhos, eles sabiam como eram, então eles buscavam a representação e, a partir disso, saber como era o dia a dia, né? Como era o dia a dia do índio. Essa natureza exuberante, né? Essa natureza muito utópica, que para eles era, né? Era uma retratação, pessoal, uma representação, né? Da pureza da humanidade, que veja que não tem maldade aqui entre eles, né? Eles estão nus, ó, né? Não tem maldade. Aqui tem homem e mulher nu. Para eles, isso ali é normal. Ok? Explica a relação entre essa visão e os ideais românticos, né? Pessoal, o que é que a gente tem que entender aqui? Para o romântico europeu, certo? Para o romântico europeu, né? Aquelas pessoas que sonhavam o romantismo e tudo mais, assim, havia um reencontro, né, com o mundo natural, certo? Era como se fosse uma representação da volta às origens, certo? Como se fosse a representação da volta às origens, né? É como se fosse a representação do mundo no seu estado original, que não foi corrompido pela civilização, não houve mudanças, ou seja, os indígenas, os índios, eles passaram a vestir-se, né,
eles passaram a se vestir, eles passaram a trabalhar, eles passaram a mudar a cultura deles depois que eles foram corrompidos pelos europeus, né? Foi uma outra cultura, certo? Então, assim, quando né, esses românticos lá da Europa, eles viam uma gravura como essa, né? Eles reconheciam, eles acabavam reconhecendo nela, né? Aquilo que eles achavam que era o paraíso terrestre. Isso é o paraíso. Eles ficavam se imaginando nesse paraíso. Só que a gente sabe que não é fácil uma vida assim, né? Você ter que caçar para poder se alimentar, né? A gente sabe que hoje em dia é muito fácil e até para eles iam num comércio, compravam tudo mais, ou então eles já tinham das grandes lavouras, né? Dos quais alguns eram donos e acabavam sendo fácil. Mas imagine aqui para eles tendo que plantar o próprio alimento. Imagine eles tendo que sair para caçar todos os dias para poder alimentar a sua família. Então, assim, para eles era uma vida difícil, certo? Olha lá, ter que pegar lenha para poder fazer o fogo e tudo mais, né? E isso era idealizado, né, pelos românticos, ok? Nós temos aqui a próxima página, quinta questão. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Um momentinho. Bom, só tem a questão 5, né? Agora, só tem a questão 5. Pessoal, ó, vamos fazer o seguinte. Na questão 5 aqui, nós temos esse texto. Escritores românticos, como José de Alencar, também criaram retratos idealizados dos povos nativos da América. Leia o trecho a seguir. Cauã, você pode ler essa introdução aqui, Cauã, por favor? Até robusto. Você inicia esse primeiro parágrafo até aqui, robusto. Ó. Tá bom. Pela margem do grande rio, caminha Jaguaré, o jovem caçador. O arco pende-lhe ao ombro, esquecido de inútil, as flechas dormem no coldre da Uriçaba. Os veados saltam às noites de Ubaia e vêm retouçar na grama tombando do caçador. Jaguaré não vê Tímido. o tímido campeiro. Seus olhos buscam um inimigo capaz de resistir-lhe ao braço robusto. Pronto, ótimo, Cauã. Calbi, você pode continuar, Calbi, por favor? Ó, Até a esposa, viu? Aqui, ó. o rugido, né? Isso. O rugido do jaguar abala a floresta, mas o caçador também despreza o jaguar, que já caçou de vencer. Ele chama-se Jaguaré, o mais feroz jaguar da floresta. Os outros fogem espavoridos quando de longe o pressentem. Não é esse o inimigo que procura, porém outro mais terrível, para vencê-lo em combate de morte e ganhar nome de guerra. Jaguaré chegou à idade em que o mancebo troca a fama de caçador pela glória do guerreiro, para ser aclamado guerreiro por sua
nação e é preciso que o jovem caçador conquiste esse título por uma grande façanha. Por isso, deixou a tábua dos seus e a presença de Jandira, a Virgem Formosa, que lhe guarda o seio de esposa. Mas o Ó, sol Kaique, você pode fazer a leitura, Kaique? Assim, Deixa eu só desligar meu microfone aqui, peraí. Pode ler, viu? mas o sol 3 vezes guiou o passo rápido do caçador através das campinas e 3 vezes, como agora, deitou-se além da montanha da Aratuba, sem mostrar um inimigo digno de seu valor. A samba vai descendo da serra pelo vale e a tristeza cai da fronte sobre a face de Jaguara. O jovem caçador impõe a lança de duas pontas, feita da rocha clauba, mais rija que o ferro. Nenhum guerreiro brandiu jamais essa arma terrível, que sua mão primeiro fabricou. Lá estaca o jovem caçador no meio da campina, volvendo ao céu o olho torvo e iracundo, solta ainda uma vez seu grito de guerra. O bramido rolou pela amplidão de mata e foi morrer longe, nas cavernas da montanha. Respondeu o ronco da sucuri, na margem do rio, e o urro do grito escondido na funa. Mas outro grito de guerra não acudiu ao desafio do caçador. Jaguar arremessou a lança que vibrou nos ares e foi cravar-se além no grosso tronco da Imburana. A copa frondosa remalhou como as palmas do coqueiro, ao sopro do vento, e o tronco gemeu até o nariz. Raiz. O caçador repousa à sombra de sua lança. Onde? Pronto. É porque demora um pouco para eu ligar o microfone, certo? Bom, pessoal, nós temos aí uma passagem, certo? Da obra O Birajara, do José de Alencar, certo? Uma pequena passagem. Que expressões o narrador utiliza para caracterizar Jaguaré? Quais foram as expressões que ele utilizou para representar o Jaguaré? Né? Vocês colocaram o quê? Gislande, você colocou o quê? Na... O jovem caçador e o Tudo bem. mancebo. Ótimo. Vitória, você colocou o quê? Também coloquei isso, jovem, caçador e mancebo. Ótimo. Jean, você fez esse aí? Sim, eu coloquei um jovem caçador só. Certo, é isso mesmo, certo? Ó, ele chama ele de jovem caçador, né? Ele também chama, pessoal, ele o mais feroz jaguar da floresta, né? Mais feroz jaguar da floresta. Então, assim, ele é uma pessoa, né? E não um animal. Só que aí, quando ele pega, né? Chamando ele de jaguar, nós somos levados, a gente acaba sendo levado a interpretar a referência ao jaguar, né? Assim, como se fosse algo bem metafórico, certo? Bem metafórico, ou seja, quando ele faz essa referência aí de ele é um jaguar, né? Ele falou que ele é feroz, certo? Ele utilizou essa metáfora do jaguar, comparando ele a um jaguar, como se ele é feroz, valente, né? Poderoso. Um jaguar é um grande felino, certo? Como se fosse a onça, uma coisa assim. Ok? Mas muito bem pela resposta de vocês. B. Por que Jaguaré despreza o campeiro e o jaguar
em sua caçada e procura um inimigo mais terrível. Por quê? Por que vocês conseguiram fazer saber? Por que ele acha que ele procura um inimigo assim mais terrível, mais feroz? Uma pessoa que já tem um inimigo, certo? Imagine aí, uma pessoa que já tem um inimigo. Ah, não, mas eu quero um mais feroz, mais terrível. Porque, na verdade, ó, se você já tem um inimigo e quer um mais feroz, quer um mais terrível, mais valente, mais poderoso, quer dizer o quê? Né? É, ele acabou querendo, né, provar, ele quis provar que ele estava apto, pessoal, a ser aclamado um grande guerreiro, que ele poderia dar conta desse inimigo, que aquele outro que foi apresentado, né, não estava ao patamar, né, dele, certo? Então, assim, por quê? Né, mais terrível? Para isso mesmo, certo? Ele precisa de um inimigo mais terrível, pessoal, para provar que ele está apto a ser aclamado um grande guerreiro. Então, vocês podem até colocar ser aclamado guerreiro. C e última daqui, essa escolha é importante na definição de sua identidade. Por quê? Por que é importante? Né? Olha só, entenda o seguinte, certo? É importante, sim, né? Porque ele está na idade, né, de tirar essa fama de grande caçador e se vangloriar como um grande guerreiro. Ou seja, ele deixa de ser o caçador, né, aquele que provém alimento, e passa a ser um grande guerreiro, aquele que protege a sua tribo. Ok? Então, assim, essa foi a correção dessa atividade, certo? Vamos lá, pessoal, agora para a página 215, só para a gente concluir a questão, né, sobre interjeição. 215 agora. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Um momento. 215, viu? Pronto, tá aqui, página 215. Opa, passei. Tá aqui. Interjeição. Encontraram aí? Já estão nela? Vocês fizeram as questões 1, 2 e 3. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês entendam primeiro, certo? O que é interjeição. Vamos lá. Aí. Pessoal, interjeição, ela faz parte daquelas palavras invariáveis, né, que a gente falou lá na sala de aula, antes de a gente entrar aí na pandemia, certo? Quando é que uma palavra ela é invariável? Quando ela não sofre variação em gênero, número e grau, certo? Então, assim, a interjeição, ela acaba sendo representada, né, como um recurso de linguagem afetiva, né? Ela acaba mostrando, né, e expressando sentimentos, sensações, estados de espírito, né? E assim, as interjeições, elas sempre acompanhadas de um ponto de exclamação, certo? Elas sempre são acompanhadas de um ponto de exclamação. Pode prestar atenção, né? Aqui nessa pequena charge, ó, quando diz água, né? Acaba sendo uma interjeição. Né? O que é que vocês entendam também, né? Que as interjeições, elas são consideradas palavras-frases, né? Elas são consideradas palavras-frases. Que é assim, né? Elas acabam representando
frases resumidas, né? Formadas por sons vocálicos. Por exemplo, né? O A e o H. Você fez, né? Se admirou de A. Né? Ou, você se machucou, ai, certo? Pode ser representado também por palavras. Por exemplo, você está chateado, aí você fala, droga, droga, você se machuca, né? Você chateia com água. Ou então você vai passando a pessoa, pss, né? Pss, você vai falando, puxa, puxa, certo? Ou então pelo um grupo de palavras, pessoal. Quando eu tenho um grupo de palavras, né, representando uma mesma informação, eu já chamo isso de locução. Se for retratando a interjeição, eu chamo isso de locução conjuntiva. Sempre que eu tiver mais de uma palavra representando uma mesma informação, né, na frase ali estejam juntos, eu chamo de locução. Nesse caso aqui, nós estamos vendo interjeição, então nós temos locuções interjetivas. Por exemplo, meu Deus, né? Você se admirou de algo? Meu Deus. Ó, nós temos duas palavras, meu e Deus. Isso é uma locução interjetiva. Né? Ora bolas. Ora bolas. Né? Então, isso tudo é interjeição. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ler atentamente a charge abaixo, para responder as questões de 1 a 3. Né? Achou dinheiro? Aí nós temos aqui o cara lá em cima, né? Ele fala, yupi, Deus existe, uhul, yu, certo? Achou dinheiro? Não, água, certo? Gislane, você fez essa primeira questão aí? Tá de gramática? O que que você respondeu? Assim, só que porém não sei se tá certo. Eu disse que era que tá como se estivesse faltando água. Certo. Vitória, você fez? Fiz, eu coloquei assim, ao racionamento de água. Ótimo. Jean, você fez essa aí, Jean? A primeira é Isso? falta d'água, é? Essa foi a resposta, né? Sim. Ok. Então vamos lá. Olha só. A charge de Rico faz alusão a um sério problema ambiental. Que problema é esse? Pessoal, a falta de água. Muito bem. Certo? A escassez de água que assola várias cidades do Brasil. E também de outra falta, né? Outras partes do mundo. Porque imagine você morar num sertão e na sua propriedade, ali onde você mora, você descobrir que tem uma fonte de água pura, limpa e tudo mais. Você vai ficar, né, muito feliz. Aqui mesmo, em Cariré, por exemplo, nós passamos quase 20 dias sem água. Foi um tormento. Né? Foi um tormento. Então, assim, é algo bem simples, mas que quando tem algum problema, né, acaba incomodando muita gente. Toda a cidade, dessa vez, não só um ou outro, mas assim, a grande maioria das pessoas tomaram providências, né? Tomaram providências para isso. Entraram em contato com os órgãos responsáveis, certo? Ligaram para a ouvidoria do Estado e tudo mais. Então, né, realmente é essa escassez de água. Segunda questão. Dois homens conversam na charge sobre o comportamento de um terceiro. Por que um deles supõe que esse outro homem teria encontrado dinheiro, né? Porque, geralmente, pessoal, quando nós vemos uma pessoa feliz da vida e tudo mais, a pessoa já imagina que ela, né, encontrou dinheiro e está rico, né? Então, assim, por que que ele, né, por que que ele achou, né, que ele supôs que ele tinha encontrado dinheiro?
Porque ele vê que são muito felizes, pulando, comemorando, como são uma coisa muito boa tivesse acabado de acontecer, certo? Então é isso que faz, né? A hipótese é essa, né? Através disso, essa felicidade toda, ele acha que o cara encontrou dinheiro, né? Aí acabou fazendo uma crítica que acha que as pessoas só são felizes se encontrarem dinheiro, né? Não, tá aí, ó, encontrou água, que é algo bem mais, né, importante. Em termos linguísticos, como o terceiro homem manifesta seu estado de espírito? Pessoal, o que ele está falando aqui? O que ele está falando? Ó, ele fala, yupi, uhul, Deus existe, certo? Então, assim, ele deixa claro através dessas expressões, né, a felicidade dele. Ou seja, representa, né, uma felicidade imensa através disso aqui, certo? Então, assim, né, o homem deixa claro, né, o estado de felicidade dele com essas expressões. Uhul! Yupi! Deus existe. Ok? Terceira e última. Qual é de fato o motivo da comemoração? Né? Qual é de fato? Então, essa é bem simples, né? Essa é bem simples. A comemoração dele é ele ter encontrado água. Né? Ele tem encontrado água. Ó, vejam aqui na charge, na imagem, tem um sol lá em cima, ó, né? Para representar que está seco. Vai representar seco. Certo? Então, assim, o motivo da comemoração é ele ter encontrado água. Ok? E aí, aqueles que conseguiram fazer a resposta, estava mais ou menos, estava próximo, né? Estava bem parecido, não estava? Então, assim, pessoal, ó, eu vou anotar aqui, só um momento, quem participou aqui, só um momentinho, para depois eu passar para a minha planilha. Olha aí, calma. Nós temos o Jean, nós temos o Cauã Pains, a Vitória Gomes, o Vinícius, o Kaique. Kaique, tem o Antônio Kaique, é? É. Certo. O Calbi e o Gustavo. Ei, Diego. A Gislândia saiu bem no finalzinho. Ah, deve ter tido algum problema. É verdade, ó, tem a Gislane. Deve ter caído a internet dela. Então, assim, pessoal, nós fizemos essa atividade aí. Na próxima semana a gente vai continuar, certo? Com o conteúdo. E eu quero parabenizar vocês por terem participado, certo? Eu quero parabenizar vocês por terem participado e, né, parabéns mesmo, certo? Eu imaginei, Gisângela, não se preocupe não, viu? Né, então eu vou estar pedindo para vocês se retirarem e agradecer mesmo. E